Loron dia no loron solo gua maluk telespectadores Sirahutu iha Timor Larantomak. Lahlua ami akara kato bem-vindo by the bot Sirahutu nebe mak oras ndaung sintoniza hela programa talk show nebe mak honina topiko importância atu bele continua na fating programa de imunização rutina durante pandemia COVID-19 recensia. Dr. Frankie de Jesus, siya maluk kita bot Sirahutu iha programa talk show idane nebe mak se hamaluk no kuliah la dia kelitang kona basaida mag vacinação no most importância atu bel hetang imunização durante período de pandemia ini yang hanisang itu tu atene kata orasnya down ita enfrenta hela situação de pandemia nebe mag sai hanisang preocupação iha nível mundial ini yang no most iha Timor Leste. Governo Timor Leste implementa ona estado de emergência nebe mag limita movimento husi população ini yang iha comunidade. Será que o estado de emergência idane programa de imunização rutina mos parado? Saída mak inang aman sira precisa halo wan hira labarik sira sidok hetang imunização idane bema completo. No saída ma Ministério de Saúde precisa halo atu bele manteng na fating cobertura imunização yang iha território Timor Larantomak. Tambane mahakara hatene klian liutang kona ba saída mak imunização no mos responde ba preocupações sira ne. Itanina studio orasnya marca ona itaninya bainakana tolu nebe mak experta ya area imunização yang. Badahulu hakarakato bem-vindo ba Doutora Virna Maria Gusmao dos Reis Martins Sam nebe mak hanesang pediatra ka spesialista labarik yang. Doutora Virna mos hanesang presidente ba Grupo Assessoria Técnico Nacional ba Programa Imunização yang da itabolu naik takia Timor Leste. Doutora Virna mos hanisang membro husi Comissão Regional da Certificação Polio niniang ia região Sudeste Asiático. Dia, badaruak ami hakara kato bem-vindo mos ba Doutora Odete da Silva Viegas, nebe makanisang dermatologista ka especialista moras kulit niniang. Doutora Odete mos kar papel importante hanisang Diretora Geral das Prestações de Saúde ia Ministério de Saúde, hanisang mos non-core member ba Naitek Timor Leste. Doutora Odete mos sai hanesang membro principal husi Centro Integrado Gestão Surto COVID-19 Essencial. Dia, ikusliu ami akara katomos bem-vindo ba Doutora Milena Maria Lai dos Santos Freitas, nebe makanesang pediatra ka spesialista labarik niniang. Doutora Milena mos kair papel importante hanesang chefe Departamento Pediatria e Hospital Nacional Guido Valadares. Hanesang mos chairperson ba Comissão Nacional ba Certificação e Eradicação Polio no eliminação sarampo no contra rubella iha Timor Leste. Hanesang ohing hau menciona ona ia primeira parte katak oras ne daun ita enfrenta hela pandemia nebe maksai hanesang preocupação iha nível mundial nomos iha Timor Leste rasik. Programa imunização mos sai hanesang itaninia preocupação hot tambah ho imunização mak itabel hasai imunidade labarik siraniang. Kare primeira pergunta ho kare dirigi ba Doutora Virna itabot hanesang pediatra hanesang mos spesialista labarik niniang depois itabot kar papel importante de hanesang mos presidente ba Grupo Assessoria Técnico Nacional niniang ba programa imunização. Karik bela explica tuan tok baitanina telespectadores sirane bemak hiu makarik sidau compreende sidau haten klian litang kona ba saída mag vacina no saída mag imunização. Halo favor. Obrigada, Dr. Frankie. Malu tomak ya Timor. Vacina ne é um produto ida. Nebe bele protege ema ida. Usi moras nebe toda ou moras nebe grave. Nomos moras nebe que bele hamate ema. Então, a vacina nela os nessa ai moro vai nebe que ita fogo de cura ema rumani moras. Mas be ita usa vacina atu prevene para emane la bele hetang moras. Diferença entre vacina e imunização. Imunização quer dizer atu ida ou a língua indonésia kari bihan tindakan ida atu introduz vacina lebe ko inhal temete ona ba ema ida ni isin lolong atu nune emane bele produz imunidade contra moras específico ruma. Por exemplo, moras sarampo, hepatitis, moras polio ou moras septicemia. E
imunização nebe que ita introduz vai ema de si lolong nebe liu si ita sona ou injeção ou ita for ba ema ne hemo. Karek tuir ita bot ini conhecimento hanesang mos especialista la barik siraniang tambah saida mak vacina ni importante tebes. Sim, ema hotu to bebe ya uang ausente hotu to hakarak buat bebe diapi basar ne uang, né? Se hakarak se uang ser moras saudável e sem dia, lebele hetang moras, liu ba moras ser bebe que bele hamate ser ne uang ou moras bot rumah que precisa ter que baixar hospital durante tempo nada. Então, meios de diaklio para tu bele prevene lavar sira tu hetang moras, maka lori lavar sira vacina ou ba imunização. Hansa ita botou atele ia mundo ne ia moras para que também prevene vírus e a imunização. Agora da ita conhece hansa vai banho ter uma ita bele vacina, TBC, ita bele prevene a imunização, difteria, pertussis, tétanos, e depois a broncopneumonia né que causa o hemofilus influenza tipo B, sarampo, rubella, rotavirus que finirá ita introduz ba, mora saber outro ita bele prevene liu usi imunização. Então, a imunização é importante ter teves para atu bele hasa a imunidade lavar sernia, atu sira labele hetang mora sernia. Asa ita tene pinamara kliba ita ia moras no mundo ne ia moras narang smallpox. Ida ne hamate ema barak ter teves, hamate ema barak ter teves, mas be ho vacina ne be que sira produce tempo ne ba, sira consegue duni hapara moras ne ia agora la ia na circulação moras ne ita ne rai. Agora da dão ita enfrenta ela moras ita makita budem COVID-19 ne, COVID-19 resistência. Então, espera kata, litina mira com oi, bele ia mos vacina atu contra COVID-19 né? Então, a maioria vai ter um ansira, mas sem benefício do vacina né? Importante nós, e tem um ansira tu sino vacina, também se tem um ansira, e a imunidade vai morar se deve que ia, se lá transmite moras de ba emasilo. Também kita tem de mundo toma com surto vai morar se nebe que ita bele prevene a imunização, filiran has itineraremos acontece e tem surto ba moras sarampo. Ia mundo toma ita ia programa rua kusi Organização Mundial da Saúde nebe que voluntaram karak atu erradika halo la conte vírus polio ia mundo toma no mosa karak atu elimina atau elimina sarampo no atu controla rubella ia mundo toma. Asa ohin doutora Frankie Temiona, doutora Milena Maksai Jelesang, chairperson ba Komissão Nacional ba Komissão Duale ba Eradicação Polio, nomos ba eliminação ba sarampo no controle ba rubella. Então agora ita serviço herde ba idane, ita tem que fona fating imunização ba itane wansira para tu ikus mai ita bela eradica te polio ne yang mundo toma polio le ya imuro. Ai muro para polio leia, também é muito uma questão polio para sempre, também for life, e ser paralisado, vai me vida toma. Então só dele de prevene para ter uma ansira, ela vai levar moras polio. Liu sira, liu si imunização, ou vacina polio, lebe que ita se foba, ita ne uma ansira. Então, hoje de né importância hoje da vacina vai ter uma ansira. Ita bele prevene ema ser nebe vulnerável, aliás ema ser nebe que ia moras a HIV/SIDA, ser nebe que imunidade que não teve, ema ser nebe que o cancro, ema ser nebe que tem que hemo, hemorroisteroide, ba tempo nebe que naro, ema ferica tua SIDA, ita prevene SIDA, atu la bele teta moras serene. Okay, dia. Ita espera katak ho explicação nebe mak detalhe husi doutora Virna. Belemos sai hanesang motivação ba inang aman sira nebe maki uma tu bene lori la barik sira ho di bele hetang imunização. Dia ahu sikela ho doutora Virna hawa karak atu passa pergunta ba iha doutora Odete. Hanesang oing how teming kata kita bon mos kair papel importante iha Ministério de Saúde hanesang Diretora Geral das Prestações Saúde niniang. Karik saída mak Ministério de Saúde halo
atu bele mantém na fating cobertura husi programa imunização e território Timor Laran Tomak. Sim, obrigada pela oportunidade da der dia ba ronanaing harenaing sira iha Timor Leste Laran Tomak. Ministério Saúde nia papel importante tebes, política na bemak traça o inosa atu bele fo assistência ba iha assistência de saúde ba povo comunidade Tomak iha Timor Leste Laran Tomak. E no nemos Ministério Saúde iha plano anual nebe maka halao husi cada direção liu hareba imunização Direção Nacional de Saúde Pública nebe maka o objetivo da ONUSA atobele na fating mantém cobertura ba imunização no nemos atobele hasae cobertura ba imunização na rasik. Dalam saída ou meio saída maka durante nemos área programática sana halao maka sensibilização de informação hamutuk mosho parceiro sira ONUSA atobele hasae liu ba inansira durante isin rua hahu kersusi inana isin rua durante siramai controla isin rua atu fomos informação basira importância ba iha imunização na rasik. Imos ihamos meios oi nebe maka utiliza hanesan down de botsrare usamos brochura poster e dane o objetivo da atobele fo explicação da klean liu ba ita ni inang amansira ONUSA atobele fo done importância ne ba labarik sirania isi. Imos meio selukta makanesan de botsrare ihamos programa Siska e mos mobile clínica e mos sweeping e idamos maka saúde na família ONUSA atobele hak basic ba comunidade karik inang aman sira balong la iha possibilidade atu hakat ma iha centro saúde hospitais sira então serviços serne atobele mos hak basic prestação de saúde ne ba iha família sira liu labarik sira atobele hotu tem que ter oportunidade ba imunização e mos labarik sira mos iha sira ne livro rasi inan sira quando hodi labarik sira mai consulta e debot sira mos hatene katak iha livro lixo e dan bemok saimos nessa base de dados ida e mos iha centro saúde hospitais sira mos iha sira registro. Quando hareto o tempo maka labarik sira ou inang aman sira hodi mai então ONUSA papel profissional de saúde sira atu hak basic ba iha comunidade comunidade ne uma atu buka tuir na fatin labarik sira be maka durante ne la hetan imunização atu none itala bele husik labarik da bakotu ma be hotu bele hetan oportunidade atu bele hetan imunização. Okay. Tuir fali mai hau karakato pergunta ba Dr. Milena. Kita buat hanya sang chefe departamento pediatria ini yang Hospital Nasional Guido Valadares espera kata kita buat atende pacientes barak nebe mak karek relacionamos ho pacientes sira nebe mak hetang interrupção husi imunização ini yang karek oinsah kita buat ninia hare kita buat ini observação durante kita buat serviço ini yang oinsah cobertura imunização durante ne ita halau iha território Timor Laran Tomak. Karek iha acontecimento moras rumah ne bemak karek em relação ho imunização karek paciente balo ne bemak lahetang imunização depois de repente moço ho moras ida ne bemak kita bele prevene duni ho imunização. Karek bele menciona tok moras haidadet mak kita buat hetan durante kita buat serviço durante anesang pediatra iha Hospital Nasional Guido Valadares. Dia, obrigada pelo tempo. Até agora, se ia na fating labarik barak, mak se hetang moras, husi moras na be, mak tuir lolo, se tabela prevene li husi imunização. Por exemplo, hanesang moras sarampo, ito tu atene banhira moço halo ising manas, no moço bele moço meang he ising. Iha tinang kotuk 2019, ita hetang surto de sarampo, nebe maktir lolos ita deklara teona mora sidene hetenera ilarang. Mai be sarampo idane tuir lolos ita
bele de prevene quando itasimo imunização ou vacina na be completo. May be dala barak inang amang la fo importansya ba mora sidane no hanoin katak mora sidane babain de may be mora sarampo ne rasik bele mosu risco bot no mos bele mosu komplikação até halo mate wan hira lahetan tratamento lalais iha facilidade de saúde nesse centro de saúde hospital. Nomos moras na be maka maioria afeta balabari sira iha hospital hanesang mos sarampo iha menciona nomos moras ita bolo diang pertusis moras na be mosu tamba mear la para mear ne bele acontece to lorong atusida ne larang nomos se iha mos moras polio na be maka halo paralisa permanente ba aing o limang iha mos moras tetanus na be makito tatene katak niya ataka itani sistema saraf centrais halo aintos o isintos o halo esticaang o convulsão nomos pele halo mate quando la bala la facilidade de saúde. Karik ne significa katak mora sirane mosu tamba karik inang aman sira sida foi importância bala barik sira fola foi importância ba imunização lo escala doutora. Karik ho explicação si doutora Milena telespectadores siramos precisa atu hatene dia tentang katak imunização la os buat sirane bemak itabel HTT ya Indonesia karik asal dibuat tapi memang ho objetivo dan memang importante teves atu bele aumenta kasai imunidade la barik sirene yang atu nune itabele prevene mora sirene bemak ita prevene husi imunização. Turmai hau karak dirigi pergunta ba doutora Virna hanesang oing hau teming ona ia primeira parte katak oras ni daun ita iha pandemia COVID ne memang tene governo rasik for espaço ida atu bele limita movimento população sirene yang ia comunidade. Karik o ensaho imunização. Será que ita tem que continuar na fating imunização de rotina ba ita nila barik sira? Sim, Dr. Frank, telespectadores sira, ita tem que tratar pandemia do COVID-19 né, é uma marca deles. Mas imunização para a barik sira tem que continuar. Razão aqui também. Ito hotu até kata que media social tem muito de tem que sair da imunidade de assim. Tama só ho imunidade ne beke as mak bele hasuru covid sanuru licencia, né? Então, labarik sira fácil de ter atu hetam infecção pusi moras ne beke iha lor ye itenia por exemplo, sarampo de timor seria para sarampo moras pertussis seria kota moras seltan ita tem que rasai ser imunidade ba moras lebeke ita bel prevene ho imunização tamba bangira sira ia imunidade forte hasuru moras ne sira sila kona moras ne tamba se sira kona moras ne sirni imunidade mo seitum e idane fácil ter sira atu hetan infecção usi vírus corona tamane maka kita precisa continuar na fating imunização ka lori la varisera para vacina. Nessa tema que ona kata foi na down em 2019 e teve surto com a sarampo e tenerai, mesmo que a Organização Mundial da Saúde declara que ela kita elimina te ona sarampo e tenerai, mas bem acontece surto em 2019, então se agora uma kita lori tene on sira vacina la continua ser ne programa imunização sirmi imunidade tu surto sarampo bele musofani ou surto polio ne be que acontece em nação vizinho asa em Indonésia asa em Filipina bele tama mai itinerai e bele acontece surto vida que boto e fale e ita se hasoro problemas bara além de ita soro COVID-19 ita must tem que hasoro surto ita tem que hasoro surto polio surto sarampo e governo se tem que sair possam barak teves atu bele hasoro surto hiratne agora dadam ita surto bele dihan
dengue caso barak tebe itinerai li halo mati ona kene malu timor ona sira e duni importante tebe atau sai imunidade tene ona sira asoro moras nebe que ya agora da itinerai para depois sira labele kono moras ne modi labele fácil hetang infecção musi virus corona. Dia, kari kanesang ohing doutora teming katak imunização ita precisa continuar na fating. Então, se kari ita continua duni imunização de rotina, saída mak inang aman sira precisa o tem que halo, wain hira sira lori labarik sira ba iha centro saúde ka posto saúde nebe mak basic atu bel hetang sira ni imunização. Sira bele bana fating centro saúde bebe que uluk sira lori bebe que sabe omba ou ba ir bebe que basic lu sira no uma ou ba centro saúde bebe que sira sente sira confortável atu lori sira no omba. Vai ver here medidas balam que sira tem que hare, sira tem que halo antes de lori sira no omba vacina e depois de ser lori sira no omba vacina. Asa se ba kari se lori sira no omba vacina kari ba lori lo state labari que bebe que atu vacino vacina. Lalika lori lavari serselo que malarang bahu tu. E se bakari sebele ema ida karua deit maka acompanha lavari neba. E evita atu avosira ka ema nebe que por terceira idade atu acompanha lavari serba. E ema nebe que lori lavari serba centro saúde atu retam vacina labele moras. Sir labele ar, sir labele bem, sir labele isimanas. Tambah banhira sira vai centro saúde se não se assura ema bara kene ba sira bel hadai moras ne ba ema selo ou balawari sira be que ia centro saúde ne e banhira sira tu ba sira mos tem que usar máscara para proteger sira protegemos ema nebe que sira se assura malo ia centro saúde. Mas então tá tene governo halo on linha regulamento Fátima todo mesmo que lojas de elefança a tutama tem que fazer lima se prepara B preparação ou fazer lima então banheira torre centro de saúde se tem que fazer lima uma maneira de veloz e depois se tama lá e quando se tama na balara se tem que manter uma distância pessoal entre uma ida e uma selo 1 até 2 metros e evita carros que se matam ou caribum. Quando fala que tem que usar lima circular para que ele hadai bem mais. Você vê que kita halo agora kita halo dah pratica na fating momento lori quando será para consultação do saúde. E depois de retantir a vacina, lori lavar ser fila ba uma, torre uma, roupa ser leve que será pai se tem que sair outro para uma bem sabão. Lavar que você tem que saber foi haris e não que ama me que ele vamos tem que haris fazer fogo mas que depois ele tama uma lara ou o diarreia fale lavar esse selo se lori cari pasta lori cari carteira chave caretania chave motornia se bele vamos outro dia o desinfectante para lavar lori vírus que nem tama ba Dia tuir fila fale mai hau karak atau fila fale ba doutora Odete kari saída mak Ministério de Saúde halo atau bele mantém na fating ola bele hetang cobertura imunização nebe mak tung iha pandemia COVID-19 resensia ne larang. No kari iha itaninya fasilidade sira nebe mak atu fo imunização seguro duni kalai atu bele oferece itaninya imunização balabarik sira. Sim, atu atete katak Sistema Nacional de Saúde e a território Larantoma, hahu queres fosse hospitais, centro de saúde e internamento, hoto e hania espaço, liu ba iha labarik sira, nebe maka organizado, ba consultas. Então, aproveitamos e tempo ida dadão né, Covid nebe mak saímos ameaça bot ba globalmente, nós e Timor Larantoma, mas bem profissional de saúde seramos, halau na fatin kenar hana sambai bai, só que medidas preventivas sarne, maka tem que assegurar que itabel implementa e tem serviço, mas na fatin banate tuir medidas preventivas nebe makia. Diferença situação normal, o Covid, hanoring ita atubele prática higiene pessoal, não higiene e fazem serviço
idane maka atu educa ita belsai moris iha ambiente nebe mak saudável. Agora, iha fatin sira, hanes ohin doutora Virna explica, molok atu tama, ba iha fatin sarne, iha desinfectan, iha fatin sarne rasi, e depois inan sira atori labarik sarne mos tem que fazer lima, molok tama iha fatin consulta, depois fila fale mais, você fatin consulta, na fatin tem que fazer lima, usa as hand sanitizer. E dane atatete maita kata ho situação dane ita aprende buat barak lutan atunune ita tete lema da saúde ita niliman rasik ne ita tu bele respeita no ita rasik bele considera. Ya. Karek se iha dúvidas ida nebe mak karek se moso iha comunidade sira nelet hanesang ohing doutora explica ona katak maski iha durante ne imunização laos halau det iha centro saúde ka posto saúde mas be bato iha comunidade sira nelet di usi programa Siska mobile clinic karek ita hareho situação de agora niniam pandemia covid governo bandu itanina população sira atu bele sai ba iha liur então será que a facilidade saúde sira se halau na fatin programa Siska mobile clinic durante pandemia nelarang? Sim, a orientação na BEMA que está fora iha gestora sira iha facilidade saúde sira atu na fatin mantém serviço regular sarne. Precisa maka limita eman bemak atuba, labele eman bemak mai ho grupo bot, e depois na fatin usa máscara, e depois iha distância social, na fatin espaço, se eman bemak ho grupo ki, e dane bel fo bibam baita, atu bele mos aplica distância social na iha fatin ne bemak itat ba fo atendimento vacina ba iha itania labarik sira. Ini significa kata itania telespectadores sira ne bemak heuma, lalika dúvidas, mas que ita iha situação pandemia covid ini yang tem que lori na fating da bot sira ninya oang ba iha centro saúde iha mos programa Siska no mos mobile clinic nebe governo se continua na fating atu halau atu atinge ita bot sira ni oang bele hetang imunidade nebe mag dia kliusi imunização dia ao cara katomos pergunta ida tang ba doutora Virna kari pergunta ida ne hanesang mos preocupação si inang aman sira o iha inang aman sira ni Hanoi katak se kari labarik sira ne bemang tuir imunização rutina ne será que sira bele skip dia virus ne bemang perigoso hanesang corona? Ao dizer kata neste momento sira iha vacina ba vírus corona. Ita ihare vacinas para mora sira, hanes difteria, pertussis, tétanos, sarampo, pneumonia, neve causa se bactéria hemofilus influenza tipo B. Então, vacina sabemos que está foca lavar sira. Atu prevene lavar sira, la belle retam mora sira neve com inotemidiana, coordinune sira la belle fácil atu retam infecção se vírus corona. Então, ita asa essa imunidade ba mora sira selo. Para sira lebih moras e para sira lebih fácil atuhetan infecção si vírus corona. Okay. Bele kalai labarik sira skip o hetang interrupção ba iha imunização. Dia clio sira tem que continuar na fatin sempre vacina. A vacina nene loos dari de balon del tolo, mas kita tene pentavalente fora del tolo, sarampo rubella di fora da rua. Dia clio mas sira clio na fatin sernia horário para imunização né halo completo para depois ele ia continuação usi processo atau produz imunidade ia lavar serviço mas bem se sira ia problema cari com de saúde se não mora se os bem semanas para as teves se labele vacina então quando se dia lori la lajkeram ba vacina também também continua na fatin vacina neve que para dia durante sira moras e também continua a laje para que depois de sira recupera o senhor de que Dia kau fila bahia doutora Milena kari tuir ponto de vista itabot ini yang medidas saída det mak pessoal de saúde sira precisa atu usa ka aplica durante sira
halo atendimento ba paciente sira iha centro saúde ka iha posto saúde ka iha nebedet no durante iha processo ou pandemia covid ini yang atun labele prejudica paciente sira no mos pessoal saúde rasik. Diak, medidas na bem importante atu itene pessoal saúde sira bela aplica ia sene serviço fati makanesang oi itene a doutora Odete hanesang itene diretor geral prestações de saúde Ministério Saúde menciona katak itene pessoal saúde sira tem que usa equipamento proteção pessoal niang na be adequado hanesang usa máscara luvas nomos continua fase limang ho usa sabão ho be o hira halo kontaktu pasien ida nomos ho entre pasien seluk nomos o hira fo vacina ba labarik nomos itamos tem que assegura fati imunização na be mos nomos seguro nomos ho ventilação na be dia significa ia circulação aning na be adequado antes for vacina ba labarik nemos precisa pessoal saúde nemos precisa halo screening katak inang amang o labarik ne mayo na husi mayo si area afetado ba covid sa no resensia o iha sintomas na bem menciona nomos hanesang pessoal saúde continua for informação educação prevenção liusi media o wanghira for vacina ba itanina aman sira atu sira continua ho diserne oam ba vacina tuir horário ne beiha. Dia tuir fila fale mai hau karak fila ba iha doutora Odete hanesang papel diretora geral das prestações de saúde e Ministério de Saúde kari kita bot hatene kalian litang kona ba pedido de sesang nebe mak sesai hanesang stok ba iha itaninia programa imunização niniang itatene de daun katak orasne ita enfrenta hela covid nebe mak susar tebes sesang hototo nebe mak ita halo pedido mos atau tama mos arasca ituang o insa ho itaninia vacina sira nebe mak agora de daun ita se oferece ba itane labarik sira será que é suficiente ba labarik sira? Sim, sobre estoque ba iha vacina niang to agora ita se estoque até 9 meses ba oi. E processo procurement normalmente Ministério de Saúde halao através UNICEF. E, portanto, a situação não é da moço COVID, mas que a restrição vai fronteiras, linhas aéreas, mas vai serviços humanitários, nós vai serviços não bem que oferece vai saúde, atendimento, vai moras, equipamentos médicos, incluímos aimoro e dané sei na fatin tama. Por isso mesmo, itala iha dificuldade com situação da Covid. Agora, importante mas que vai gestores sira, pontos vocais programa sira, atubele maneja serviço de dia, atunune utilização de vacina né, bele corresponde duni ho serviço de mesma fo. Se lá ita halo mal gastos, no fim itamos labele atinge cobertura de mesma ka ita cara no serviço de mesma ita planeia tiano. Yeah. Iha itaninia comunidade nyelet depois ihamos iha media sosial nebe mak iha rumores barak nebe mak kuliah katak ho vacina VCG nomos ho polio nini yang kaita bolo OPV vaccine wan hira ita administra balabarik sira idane bele contra moras corona kari itabot hanesang diretora geral das prestações de saúde iha evidência ruma nebe mak kolia konaba topiku idane. Sim, to agora Organização Saúde Mundial se dá o que recomenda a tu utiliza vacina serne ba iha moras corona ne rasi. La iha evidência da hatudu dane, mas be iha trial balum husi Estados Unidos hatudu sinali dane, mas be na fatin ita la atuir orientação ou critério de bem a Organização Saúde Mundial for.
Mas bem, makna importante kata moras ida vacina da OPV ho BCG utiliza doni ba moras poliomielitis nomos ba tuberculose. Ida ne dek mos bele ajuda ona ita nela barik sir ato bele ha força ser na imunidade ato ne bele contra moras coronavírus ne rasi. Diak maluk telespectadores sirahotu ida nemak dadalia ho itanina oradores na tolu ninyang molok ita tu remata itanina talk show ba ohin lorong ninyang hamos hakarak atu fo oportunidade ba itani oradores sira atu fo netik mensagem on rumah ba telespectadores sirahe uma. Bada huluk ninyang hawa karak atu fo oportunidade ba Doutora Virna halo favor bele fonetik mensagem on rumah. Thank you. Ba ina aman sira ita voltou agora em situação de que difícil de teves, mas bem ita ia na fatin de ver ita ni wana sira. Sira mas kita tem que halo, cuida sira, lebih halo sira com namoras, quando pratica higiene e a indek ni rumah, forma lebih saudável para sira e dor sira para sira. Diak tuir fila falimai hakarak fomos oportunidade ba Doutora Odete karik bel hatonetik mensagem on rumah ba telespectadores sira halo favor. Sim, mensagem hakarak hatomos ba iha profissional saúde sira nebe serviço a base atufona fatin atendimento regular ba iha programa imunização nomos na fatin pratica medidas preventivas liu higiene pessoal, higiene em serviço fatin e distância social, usa máscara, faça liman regular ou hand sanitizer. Diak ikos liu hau hakarak fomos oportunidade ba Doutora Milena bel hatonetik mensagem on rumah ba itani telespectadores sira. Diak hato bay naman sira kata COVID-19 nebe afeta ba bebê no labarik iha mundo percentagem nebe kiklos comparo adulto também dane completa oan sira ho di ba vacina tamba vacina nebe ni hetang laos dek atu hadia no aumenta imunidade ba moras ida dek hansa polio mai be ha força no aumenta imunidade geral wen hira covid ne mosu ni força atu contra. Diak obrigado barak ba Doutora Milena. Diak maluk telespectadores sirahotu ida nemak itania dada lia ho itaninia baina kanain tulu nebe mak kita kolia kona ba importância atau continua halau na fating programa imunização de rotina durante pandemia COVID-19 recensia. Hamos hakarak atu hato obrigado barak ba itania oradores nen tolu nebe memarca ona presença Doutora Virna hanesang presidente NAITAC, Doutora Odete hanesang mos diretora geral prestações de saúde, nomos Doutora Milena hanesang chefe departamento si pediatria Hospital Nasional Guido Valadares. Kita haluha lori itabot sirene oang ba centro saúde ka posto saúde nebe magpesik atu bela hetang imunização. COVID-19 resensia la osani sambareira ke penghambat ba inang aman sira atau bele lori labarik sira ho di bele hetang imunização. Lori sira no protege sira ho imunização. Tambah labarik sira maktimor nia futuro. Ha Dr. Frankie de Jesus dada angus itabot sira ne oing obrigado barak ba itabot sira ni atenção. Loron diak no adeus.